Boa noite a todos. Que a paz do amor do Mestre Jesus esteja em nós. Como sempre nós fazemos, nós temos os avisos muito importantes. Antes da festa final. Nós temos segundas, quartas e domingo, no horário da pública, evangelização infantil, precocidade, evangelização de bebês. Temos também o atendimento fraterno. Nesse cara deve chegar mais cedo e deixar o nome na recepção. Na quarta-feira, nós temos orientação espiritual. Chegar mais cedo também e deixar o nome na recepção. Nós temos também visita aos enfermos a partir das 14h30, deve ser solicitado na recepção. Temos a orientação para o grupo do lado, explicando a maneira correta de praticar o fascínio que nós sabemos da importância do grupo do lado. Nós temos um grupo de estudo, às segundas-feiras, às 19h45, e também o estudo para iniciantes do Evangelho, mais o livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 19h45. Temos o estudo sistematizado do Grupo Espírita, que acontece às sextas-feiras, das quartas-feiras. E sexta-feira, às 19h45, nós temos o estudo do Evangelho, mais o livro dos Espíritos e as obras de André Luiz, mais mencionados a nós. Ao sábado, nós temos às 16 horas o coral e o grupo musical. Eu vou fazer uma ênfase no coral, como eu sempre falo, convocando a todos que possam para participar do coral. Como eu disse da última vez, o coral é tão importante numa casa espírita como todas as outras tarefas dentro de uma casa espírita. Ela é muito importante. E nós estamos carentes, né, de cantores. Eu sempre digo que a gente precisa ser profissional, cantor profissional. E todo mundo, eu tenho certeza que, vez por outra, chega no banheiro e canta. Então, esse tipo de cantor é que a gente precisa. Nós temos uma professora de canto que vai nos orientar. Eu pelo menos, eu não sabia que eu era cantor, e descobri que eu sou e faço parte desse coral. Bem, dito isso, vamos envolver a todos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedir a intuição necessária para o nosso irmão Altair, que vai trazer para nós um tema muito importante, que é pecar com o pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Altair. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos conduzir para o estudo dessa noite. O tema proposto pela casa, pecar por pensamento. Isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 5, 6 e 7, e também foi proposto o Livro dos Espíritos, pergunta 833, 903 a 905, 695 a 697. Essas referências que a gente traz do estudo é para que vocês, assim que chegarem em casa, procurem ler, buscar o Evangelho, dar uma lida, né, ver se encontra ressonância com o estudo que a gente vai apresentar aqui. Hoje nós vamos começar o estudo dizendo o seguinte: o propósito do estudo de hoje não é criar conflito, não é agredir, não é disputar com ninguém conceitos, é tentar buscar uma maneira da gente começar a pensar diferente e entender o quanto o nosso pensamento pode nos ser benéfico, como também pode nos trazer consequências menos felizes.
Esse é o objetivo. Porque às vezes na fala aqui, a gente pode, trazer algo que a pessoa, num momento de dificuldade, pode interpretar: olha, ele não conhece a minha dor, não sabe o meu problema, não sabe a minha dificuldade. E nós entendemos que só o dono da dor sabe quanto dói, sabe o peso. Então o objetivo nosso não é esse. Mas nós temos que ser fiel àquilo que a espiritualidade nos traz e nos ensina. Ok? Então, partindo desse princípio, na lei humana, nós temos uma característica que é a seguinte: se você pensar em planejar um crime, se você começar a elaborar qualquer ação, você não tem responsabilidade criminal até esse momento. Mas se você ir para o campo da ação, você passa a ter responsabilidade. Na pergunta 834 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que na parte espiritual isso é diferente. Eu vou ler essa pergunta e essa resposta primeiro, porque ela vai embasar um pouco o nosso estudo. Pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Pergunta 834. Ele é responsável diante de Deus. Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Então vamos entender Deus aqui não como um ser punitivo, um pai carrasco, mas de amor e soberanamente justo. Então é um pai que, em vez de nos punir, o que ele vai fazer? Nos dá nova oportunidade, para que a gente possa ajustar, para que a gente possa equilibrar. E às vezes essa oportunidade pode vir com uma dorzinha, com uma dificuldade, para nos fazer despertar. Quando a gente entra nisso, nós vamos entender, e a espiritualidade nos traz, primeiro o seguinte: gente, tem alguém de primeira vez na casa? Não? Que ótimo. Vamos lá, vamos caminhando. Como vocês imaginam que é o pensamento? De que maneira o pensamento pode nos favorecer ou nos atrapalhar? Se eu trazer para vocês aqui que a espiritualidade nos traz que o pensamento tem cor, vocês acreditam? Tem cheiro? Tem. O nosso pensamento tem cor, tem cheiro, vibra. Então, no plano físico, como nós vimos, eu posso pensar e não agir. No plano espiritual já é diferente. Eu pensei e eu criei. Se eu criei, essa criação é de minha responsabilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu venho para a casa de Miramês, estou passando por certas dificuldades, por certas lutas, e venho com um pensamento carregado. O que é o pensamento carregado? Estou preso à minha dificuldade. Preocupação. Exatamente, preocupação. Estou preso à minha dificuldade. Chego aqui e fico pensando no meu problema diretamente. O problema está lá em casa, eu estou aqui e minha cabeça está lá. Aonde a espiritualidade precisa de mim nesse momento? É em espírito. Aqui, não basta ser só de corpo presente. Porque se eu estou aqui sentado, a minha dificuldade está no meu lar, ou está no meu trabalho, ou uma pessoa que está internada, mas a minha mente está lá, eu estou aqui de corpo presente. E é dentro do que eu vou estudar aqui, dentro do que eu vou escutar, nesse momento que nós estamos no salão, é que a espiritualidade amiga vai nos agir e nos ajudar. A gente sempre gosta de lembrar isso. A partir do momento que eu cheguei aqui, ninguém veio aqui hoje por acaso. Nós somos um grupo seleto que foi programado pela espiritualidade de estar aqui presente hoje. Eles já sabem de todas as nossas necessidades. E por que sabem? Porque o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor já trouxe tudo aquilo que a gente necessita. Basta que nós estejamos presentes. Mas para isso eu preciso disciplinar meu pensamento. Então eu já descobri que meu pensamento tem cheiro,
tem cor, tem vibração, né? Aquilo que eu estou emitindo, em pensamento eu criei. Essa criação, eu posso criar uma mente equilibrada para o bem, ou eu posso criar uma mente desequilibrada, com sentimentos contrários à lei divina. Mas qual a referência que eu vou usar para isso? Como identificar os meus pensamentos? Porque eu penso a todo minuto, a todo segundo, a minha mente não para. Nós aqui agora, vocês estão fazendo um silêncio físico. Mas se vocês pudessem, ou se nós pudéssemos escutar agora o barulho que está de pensamento, é muito grande. Fazer silêncio mental, recolher um pouco, quando Jesus nos diz, né, quando orares, entra para o teu quarto, e no teu quarto tem silêncio. De que silêncio que ele está falando? Se você já, vamos simbolizar que fosse físico, você está dentro do seu quarto, você já está quieto, você está sozinho, você está em silêncio. É o silêncio mental, é o silêncio do pensamento. É esse silêncio. Silenciar para que Deus possa falar, para que Ele possa te trazer aquilo que você tem um despertar. Então, nesse momento que a gente precisa virar essa chave para a disciplina, é um pouquinho de deixar de ser como nós somos. Porque nós gostamos do pensamento desequilibrado. Tanto que é que a gente vive em conflito o dia todo. Se nós fizéssemos um gráfico aqui, nós já fizemos isso aqui em estudos passados, em anos passados, vamos imaginar um gráfico. Eu saio de um ponto aqui de desequilíbrio e vou me equilibrando, e daqui a pouco eu volto aqui embaixo, e ali eu vou o dia inteiro, nesse vai e vem. Tanto é que quando a gente está numa dificuldade passa, que as coisas ficam tranquilas, qual que é a primeira fala que geralmente que a gente fala? Que a gente traz? Alguma coisa vai dar errado, porque está tudo muito tranquilo. É porque eu estou com a mente viciada na dificuldade. Nesse momento que a gente está vivendo no orbe aí de informações que chega numa velocidade imensa, e que a gente participa de tudo. Você participa da política, do futebol, da vida do seu semelhante de maneira constante. Toda hora nós somos chamados a fazer um julgamento perante a lei divina. Olha o risco. Né? Essa semana teve uma pessoa que é muito querida minha, não vou trazer o nome, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma cirurgia. Ele me liga todo eufórico, tomara que morre. Ô gente, onde que está o lado cristão? Eu posso não concordar com tudo que ele faz, ou que ele tenha feito, é um direito da pessoa, mas daí querer a morte? Eu pensei, no plano físico tem algum problema? Para aquele irmão que está lá hospitalizado, vai uma carga para ele, porque o meu pensamento chega a ele. Eu sempre dou esse exemplo. Quer sentir o poder do pensamento? Para do lado da rua e veja uma pessoa passando do outro lado e começa a olhar para ela. Em determinado momento ela vai olhar para você, porque a energia do seu pensamento chegou até ela. Podem fazer esse teste, que com a gente acontece, de vez em quando você está andando, e aí você olha para o lado, tem uma pessoa te olhando. É a energia que chegou. Até aí está ok? Está dando para entender? Agora, que pensamento eu preciso vigiar no meu dia? Que eu preciso trabalhar com mais empenho com ele? Todos nós temos uma coisa chamada que é o desejo central. O que é esse desejo central? É aquilo que ocupa a minha mente mais tempo no dia. Para quem é fanático com novela, pode ser novela. Para quem é com futebol, pode ser o futebol. Para quem é com bebida, pode ser a bebida. Com quem gosta de falar da vida dos outros, a vida dos outros. Para quem é desequilibrado na sexualidade, o sexo. É aquilo que eu penso mais tempo no dia. Esse é meu desejo central. Eu faço outras coisas, mas a todo momento minha mente volta para aquele ponto.
Isso é fácil de se mudar, de resolver? Não, não é. É um exercício. Mente, a gente vai exercitando. Pensamentos, a gente vai exercitando. Para mim, ter um equilíbrio de pensamento, eu tenho que pegar um pensamento que não muito feliz e trocar para o outro positivo. De que forma? Através de uma leitura edificante, através de uma programação edificante, evitar determinados ambientes, no momento de uma prece. Isso são ferramentas que o Pai me oferta para que eu possa conseguir me equilibrar. Mas eu preciso começar a trabalhar isso, porque isso cabe só a mim fazer. Ele pode me dar um modelo, que é Jesus, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo e guia. Me dá as oportunidades, mas colocar em prática. Teve uma pessoa que me disse aqui há pouco tempo que é o seguinte: se você vai fazer uma caminhada e pedir a Deus proteção, Ele pode te dar o tênis, mas o caminhar é com você, o andar é com você. Eu vou trazer uma frase agora de Emmanuel, que nos diz o seguinte. Eu vou pedir atenção e silêncio para que a gente possa desenvolver o estudo. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Isso é uma frase de Emmanuel. Olha aí. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Nós nunca imaginamos isso. Tanto que muitas das dificuldades que a gente vivencia no dia a dia não é fruto de karma anterior, nem de dificuldades que outros impuseram para nós, mas simplesmente das nossas criações mentais. Eu vou produzindo o pensamento. Onde que é a base do meu pensamento? No espírito. O espírito é a base, a mente, o espírito. O corpo vai refletir o que meu espírito pensa. Então eu vou carregando o pensamento, a tal ponto que uma hora desaba. No plano físico, ele vai nos apresentar como uma depressão, uma crise de ansiedade e outras consequências mais sérias que nós temos aí nesse período de transição, nesse período que a gente tem um excesso de informações que chegam à nossa porta e nós começamos a participar de tudo. Tudo nós entendemos. Eu pego uma notícia, eu dei o exemplo aqui, eu pego uma notícia que sai, eu nem procuro saber da veracidade dela, eu já tomo um partido, faço um julgamento e emito o meu pensamento. Eu emiti, ele vai sintonizar com o quê? Com todos que estiverem naquele campo vibracional. Porque meu pensamento é vibração. Lembra que eu falei cor, cheiro e vibração? Ele vai entrar em sintonia com todos que estão naquele campo vibracional. Se eu emitir um pensamento contrário à lei divina, eu vou entrar num campo vibracional complicado. Eu vou trazer mais peso para mim. Por isso que nós temos que selecionar. Eu tenho que aprender a selecionar. Olha, se eu estou vendo que a reportagem está me causando um mal-estar, eu tenho que parar de ver. Primeiro que eu não vou mudar o quadro do que está acontecendo. Eu tenho que preocupar com o que está à minha volta. Aí nós trazemos agora o nosso pensamento para dentro do nosso lar. Ali eu tenho condições de modificar. Não impondo, não ditando normas e conceitos para o próximo, para aqueles que convivem comigo, mas sendo o exemplo. Trazendo a mente em equilíbrio, silenciando nos momentos de dificuldade, de dor, de luta, principalmente naqueles momentos que nos levam para confronto, que dentro do lar é uma maravilha, né? Não precisa nem tacar fogo, é só soprar a brasa que
vem tudo. Como que nós nos portamos dentro do nosso lar, psicologicamente, dentro do meu pensamento, dentro da minha área vibracional? Como que eu estou me comportando? Eu estou sendo tolerante? Estou tendo indulgência? Não vou perguntar nem paciência, que paciência é aquele negócio que a gente fala que a pessoa tirou a paciência da gente, né? Não, nós é que não temos. Quando nós falamos isso, a pessoa tirou minha paciência. Ninguém tira aquilo que a gente não tem. Nós é que não temos paciência. Nós vamos para o campo da intolerância e somos dono da razão. Quando Jesus nos traz para essa reflexão interior, quando ele fala, que a nossa irmã trouxe a oração, né? Quando orares, entra para o teu quarto. Ô gente, é entrar aqui para dentro. O que eu estou pensando? A gente sabe, e a espiritualidade nos trouxe, que a gente é sentimento, que gera o pensamento repetido gera ação, a ação o hábito, consequentemente, o nosso caráter, o nosso destino. Primeiro eu sinto, depois eu penso, somente depois que eu vou para o campo da ação. Se eu não tenho uma mente disciplinada, eu vou ser sentimento e ação. Eu não vou passar pelo filtro. Às vezes, em coisa que as pessoas deveriam ter prazer, eu posso trazer o futebol de novo aí, para exemplo. Olha o sofrimento que as pessoas ficam por causa de um jogo de futebol. E sofre muito, a ponto de ter irmãos nossos aí que desencarnaram no último jogo aí, por infarto. Não estou falando aqui como crítica, e que a espiritualidade amiga o envolva de paz, de luz, de crescimento, porque é um outro passo da encarnação, da vida espiritual dele, porque a encarnação ficou aqui. Mas olha até onde a gente leva o pensamento. E pensamento, gente, tem um exercício muito simples. Você pode escolher alguém, aqui eu vou escolher o Carlos. É aquele mesmo que está ali, ó, aquele senhor ali. Se eu começar a prestar atenção no Carlos e começar a colocar defeito nele, daqui a um mês eu não consigo chegar perto dele. Eu vou criando, eu vou projetando, vou trazendo vibrações compatíveis a isso é criação mental. Daqui a pouco, tudo que ele fizer para mim está errado. Mas eu posso fazer o inverso também. Imagine que eu tenho no Carlos uma pessoa que, à primeira vista, eu não aguento nem chegar perto. Aquela história, né? Ele nunca me fez nada, mas eu não gosto desse sujeito, não quero nem chegar perto dele. Eu posso fazer o inverso. Começar a emitir pensamentos equilibrados para eles e me entender qual que é o meu papel nesse processo. Porque enquanto eu estou direcionado na pessoa dele, eu estou esquecendo da principal, que é a minha. Porque é o meu pensamento que está produzindo tudo, não é o dele. Ele simplesmente está presente. O meu pensamento é que está determinando. É aquela questão da notícia, né? A notícia, ela é boa ou ruim? Vai depender de você. A notícia é notícia. Se ela vai ser boa ou ruim, vai depender dos seus valores. O meu pensamento. Porque chegar aqui e falar de pecado, nós já escutamos demais isso durante a vida, não já? E todos nós aqui temos a consciência crística, independente de religiosidade. Se eu errar, não precisa ninguém me falar que eu errei. Eu sei que eu errei. Porque está gravado na minha consciência. O que eu faço então? Isso me incomoda, eu elimino, começo a não perceber isso. E vou para o meu lado que é mais satisfatório, que é do egoísmo e do orgulho. Porque esse é bom, esse é gostoso momentaneamente. Mas esse, nós sabemos, só nos traz viciações e problemas. Enquanto eu estou encarnado, eu escondo meu pensamento aqui de todo mundo. Por quê? Porque eu tenho um cérebro para filtrar. Como eu dei o exemplo do Carlos, eu posso me passar por vocês aqui como eu quiser. Vocês não têm capacidade, alguns médios têm, como Chico Xavier tinha, de ler meu pensamento. Só que tem um detalhe: na hora que eu desencarnar, que eu deixar essa matéria,
aí eu sou realmente aquilo que eu penso. Aí a coisa muda de figura. Aí aqueles que eram o problema do meu lar, como aqui citamos, talvez possam não ser. Aí eu descubro que eu sou o problema. Que o problema sou eu. Tem uma frase da Joana de Ângeles no filme do Divaldo, que é fantástica. Quando ela fala com o Divaldo, que diz o seguinte: todos aqueles que chegam à sua porta e todos os problemas que você teve é para você, não é para eles. O que ela quis dizer com isso? É para você trabalhar em você as suas necessidades. E isso parte pela minha energia maior, que é o pensamento. Tudo no meu espírito parte do pensamento. Tudo. Gente, é tão sério isso. Você pode estar aonde você estiver. Aonde você estiver. Se você, no momento de dificuldade, mentalmente, vir sentar nesse salão e fazer uma prece, você vai estar aqui fazendo uma prece. Você pode estar dentro do hospital, numa praia, aonde você estiver, mentalmente, você vem para cá. Os nossos irmãos que têm a visão espiritual mais, relatam isso com facilidade. Chico Xavier, que é um exemplo aí grandioso que a gente tem. Quantos relatos tem que Chico Xavier ia na fila e falava fulano, ou busca fulano? Ele saía em pensamento, desdobrava e ia na fila. Lógico, gente, que isso precisa de um exercício, de uma disciplina, de um crescimento espiritual, que nós estamos a caminho. E todos nós aqui temos as mesmas condições. As mesmas condições. O problema é que a gente se apraz ainda com determinado tipo de pensamento. Quando o pensamento ele é infeliz e nos dá prazer, é um problema sério, que é no campo das viciações. Eu dei o exemplo aqui da pessoa da bebida. Quantas pessoas começam o dia trabalhando, já pensando na hora de largar o serviço para encontrar com um amigo e beber, e a hora do dia não passa, porque o desejo central dele está lá. Esse tipo de exercício, esse tipo de movimento, nós precisamos começar a reverter. Aqui ninguém precisa chegar em casa, e a espiritualidade não espera isso da gente, porque eles sabem das nossas limitações. Jesus sabe, a espiritualidade nos traz que ninguém, em uma encarnação só, chega à evolução plena. Nós vamos ter que caminhar passo a passo, dia a dia. Mas tem um detalhe: aquilo que a gente já tem consciência, a gente já tem que pôr em prática. Por isso que eu disse aqui no início, não levem para o lado pessoal. Nós estamos falando aqui do Evangelho de Jesus. Nós vamos numa casa espírita buscar ajuda. Mas como eu recebo a ajuda espiritual? É através do passe, do toque, do papel escrito. Isso tudo faz parte. O momento que vocês são mais ajudados, que nós somos mais ajudados, é esse aqui, ó. Lá é complemento. É complemento. A receita que vai vir, observe a receita espiritual, o que vem, leia tal livro. Busque um estudo, busque uma tarefa. É sempre algo que nós temos que ter alguma ação. Nós temos que ter alguma ação. Se eu tenho um lar desequilibrado, se a minha vida está desequilibrada, vai adiantar eu ficar com preocupação? Preocupação, eu vou trazer um sofrimento antecipado, né? Estou preocupando. Eu preciso sair da preocupação e ir para a ação. Mas uma ação benéfica, sadia, que traga luz. Exemplo, um culto no lar, em casa. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, ter a certeza que você está sendo amparado. E a certeza maior ainda é que você vai crescer no processo. Quanto tempo ele vai levar?
vai depender do seu crescimento. Vocês estão percebendo que sempre depende da gente, nunca do outro? Nunca do outro. A gente sempre transfere para o meio. Se você me perguntar aqui, Altair, quem que é a pessoa mais equilibrada nesse momento na casa de Miramês? A resposta é óbvia, eu vou dizer, sou eu. Agora, como eu me projeto diante da casa de Miramês? Mentalmente. Eu respeito a entidade, a casa de Miramês, não é respeitar o espírito Miramês tão somente. É todos os tarefeiros do plano espiritual que aqui trabalham. E o que é eu respeitar? E aí eu estou trazendo para um campo mais fechado, que vocês vão entender onde que eu quero chegar. É eu respeitar minimamente o que Kardec me trouxe e deixou para a gente codificado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro do seu Pentateuco. Não basta eu falar que eu respeito, eu tenho que procurar agir. Porque as minhas limitações eles já conhecem. As nossas limitações, gente, o plano espiritual conhece todos, mais do que a gente imagina. E que a gente daria conta de suportar se soubesse hoje tudo aquilo que nós fizemos. Eu dei um exemplo aqui dos nossos políticos. Por que vocês acham que nós estamos encarnados exatamente nesse período? Por acaso? Podem ter certeza que espiritualmente nós temos comprometimento com isso tudo que está acontecendo. Mas nós temos o benefício de estar encarnado nesse momento e poder trazer o equilíbrio para todos aqueles irmãos que estão à nossa volta. Trazendo esperança, trazendo equilíbrio, trazendo uma palavra de bom ânimo, trazendo o Evangelho. Porque dentro do Evangelho, gente, se a gente for entender, quando diz ali na pergunta 834, né? Que se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, eles colocam perante a Deus. Você acha que Deus vai definir você pelo time que você torce, pelo partido que você elegeu, pelos bens que você tem, pela religião que você resolveu praticar, seja ela católica, evangélica, budista, espírita? Não é isso que vai definir para você, vai definir você perante Deus e nem perante a espiritualidade de luz. O que vai te definir é as suas obras dentro daquela doutrina que você escolheu. Aquilo que você traz de bom no coração, o bem que você conseguiu fazer. Qual que é o bem que eu consegui fazer? Aquele que eu faço e nem percebo, que faz parte do meu dia a dia. Ao invés de levantar de manhã e achar que está tudo ruim, põe um sorriso no rosto, dou um abraço fraterno, levo a esperança para todos. Em todas as minhas falas eu tento aproximar de Jesus, trazendo sempre o equilíbrio, a esperança, mesmo naqueles momentos que a gente sai de perto da pessoa e fala, meu Deus, como que essa criatura está conseguindo passar por isso? Mas que você tenha o equilíbrio de pelo menos fazer uma prece e buscar algo novo. Trabalho com pensamento. O trabalho do corpo, nós saímos daqui, vai terminar a reunião, vamos ter uma fila ali, o pessoal vai para o passe, os médios estão ali. Tem uma equipe espiritual preparando tudo aquilo que nós necessitamos, e isso é bom enfatizar, porque quando se pede silêncio na fila do passe, que se leva equilíbrio de pensamento, quando você pede o equilíbrio de pensamento na fila do passe, é para isso, é para que você chegue lá dentro em condições de receber, porque não adianta nada você ir buscar, mas se você não tiver em condições de receber, e que condições é essa? Mente serenada, não precisa muito esforço, pensar em Jesus, pensar na espiritualidade, deixar um pouquinho os problemas. Você veio aqui para se refazer, para trocar energia, para trocar, que energia que você está trocando? Limpando a sua casa mental, daqueles pensamentos que vão ficando pesados, que é aquele que você pensa todo dia,
Eu faço a prece de manhã, daí a pouco eu já estou brigando, e passo o dia resmungando, reclamando e trazendo peso. Nós sabemos isso até pela medicina física, que isso nos adoece. Ao longo do tempo isso nos traz crise. Alguma pergunta, gente? Não podemos dar sequência? Também uma fala de Emmanuel. Muito importante fazermos a mudança de padrões vibracionais. O que é um padrão vibracional? Nós acabamos de falar, é aquilo que eu penso repetidamente. É aquilo que... Vou dar um exemplo. Vou sair para uma audiência ou para uma reunião. O meu padrão vibracional vai definir o que eu vou encontrar. Isso é fato. Eu saio daqui para ter a reunião, eu já vou pensando, mas pode acontecer isso, mas se acontecer isso eu vou falar aquilo, eu já vou criando um ambiente psíquico. A hora que eu chego para a reunião, a hora que eu chego para essa... Isso eu estou falando do plano físico, tá, gente? Trabalho. Para essa audiência, o que seja, eu estou todo complicado. Aí eu saio de lá e falo assim, olha, o juiz foi intolerante, o chefe não me entendeu, o companheiro que estava lá não me escutou, mas eu esqueço que quem projetou tudo fui eu. Eu saí de casa e já fui projetando. Uma dificuldade que nós temos no dia a dia, que interfere muito no nosso pensamento, ouvir. Nós não sabemos ouvir. Se a pessoa estabelece qualquer diálogo comigo que eu não concordo, ao invés de escutar a pessoa primeiro, esperar ela terminar de falar, para depois eu emitir algum tipo de pensamento, enquanto ela está falando, eu já vou imaginando o que eu vou responder para dar o troco. Isso nós fazemos isso comumente. Dentro do lar, então, nós não esperamos nem o outro acabar de falar, a gente já atropela. Isso é mente viciada. É o padrão vibracional que a gente persegue. Escutar, se não concordar, sai de perto. Se doer, se incomodar, der vontade de brigar, gente, é o melhor efeito que a gente pode ter nessas horas. Sai de perto, como fala, né? Vai remoer aquilo, mas de maneira equilibrada. Entender por que aquilo que aquela pessoa fez encontrou ressonância em mim. Não revidar, mas entender por que aquilo doeu. Por que aquilo incomodou. Por que aquilo trouxe peso. Porque falando em pensamento, se não é uma coisa que não tem acolhida em nós, você nem percebe. No nosso dia a dia, pessoas, outras que a gente fala que ama, e nós somos às vezes até muito tolerantes e coniventes com essas pessoas, pode fazer o que for que a gente passe e nem... Outros que a gente já tem um pouquinho de reserva, se a pessoa fizer uma colocação mínima indevida, já é o motivo para a gente... Percebe que sempre está na gente? O ponto do pensamento, o ponto do equilíbrio, que nós vamos chegar agora na questão da obsessão, que é muito cobrado e muito procurado na casas espíritas. Eu venho para a casa espírita, primeiro pensamento meu, será que eu tenho obsessor? Gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Que esteja encarnado. Você tem dois tipos de obsessor, o encarnado e o desencarnado. Isso é fato. Quem que é obsessor encarnado? É aquele que te persegue todo dia. É um obsessor encarnado. Por exemplo, aqui na casa, para quem me conhece sabe, quem é o obsessor do Carlos? Presente. A minha tarefa é essa. Então, assim, essa brincadeira, gente, é para a gente ter essa referência. Às vezes a gente está obsediando alguém que está dentro da nossa casa. O irmão está com uma dificuldade, a criança está com uma dificuldade existencial, e nós tornamos obsessor dele, porque toda hora a gente está jogando problema na cara dele, dentro daquilo que a gente imagina que ele teria que ser.
Eu entendo que o defeito dele, na minha cabeça, é um absurdo. Mas eu estou pensando com a minha cabeça. E aquilo que eu estou entendendo nele defeito, às vezes é um reflexo que eu tenho em mim. Eu preciso trabalhar esse processo. Quando eu dei o exemplo de olhar para o Carlos, tem um mentor na Fraternidade dos Olhos da Luz, que chama Pedrinho, que ele dá uma receita maravilhosa para isso. Se você tem uma pessoa que você tem muita dificuldade dentro de casa, vai dar nela um beijo, corre, esconde debaixo da cama. Você começou a quebrar a barreira. E vai repetindo, que daí a pouco, daí 2 meses, você consegue sentar, conversar, e daí a pouco você está se abraçando de uma pessoa que você tinha dificuldade, você passa a ter um companheiro de caminhada, porque o problema não está no outro, está em você. Tem uma passagem, esse eu não vou citar a fonte não, para não pesar, que é uma pessoa que trabalhava numa empresa, e de vez em quando tinha uma reunião, e tinha uma pessoa nessa reunião que tirava o equilíbrio dela. E essa pessoa um dia comentou com alguém, e esse alguém lá virou para ele e falou assim: escuta, se você sabe que ele vai tirar seu equilíbrio, por que você deixa? O que é isso? Se tem situações no meu lar que eu sei que eu não concordo, que, como dizem popularmente, vai tirar minha paciência, por que eu não trabalho para mudar aquele quadro vibracional, o padrão vibracional que eu estou nele? Por que eu não consigo enxergar de maneira diferente? Por que eu não consigo enxergar que aquele irmão, aquele marido, aquela esposa, aquele ente que está dentro do lar, que veio por amor reencarnar junto comigo para me dar oportunidade de crescimento, está dando o melhor que ele tem, embora o melhor que ele tem possa não estar me atendendo, e não está me entendendo por falta de amor, porque eu não tenho amor suficiente ainda para compreendê-lo. Isso tudo que a gente está trazendo aqui, gente, resolve milhares dos nossos problemas. Quando Jesus disse, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave, é dentro disso. Olha para a vida com mais suavidade, olha com pensamento equilibrado, pensa na grandiosidade que é a oportunidade de você estar encarnado, de você estar naquela família, de você estar passando por uma dificuldade, você está passando por lutas, talvez que para o mundo seja terríveis, mas que para você é uma grande oportunidade, né? Porque a gente fala, né, tem situações que só não tem jeito para a morte, né? É muito comum a gente dizer isso, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. A doutrina já fala diferente, tem jeito para tudo, porque qual que é a solução para a morte? Reencarnar. Então tem solução, tem uma nova oportunidade, mas que eu tenho uma nova oportunidade aproveitando mais meu campo vibracional, meu campo psíquico, meu campo do pensamento. Pensamentos repetidos, ações repetidas. Ações repetidas, resultados repetidos. Eu vou fazer o culto no lar na minha casa, dando o exemplo do culto no lar. Mas eu vou aproveitar o culto no lar para dar uma lição de moral, né? Um irmão teve um deslize na semana, teve uma dificuldade, aí eu aproveito aquele momento para dar uma espetada. Estou ali com o evangelho na frente. Vocês já acham que isso pode funcionar? Vocês já imaginaram o que os nossos mentores, os espíritos responsáveis pelo nosso culto no lar, vão fazer numa hora dessa? Na hora que a gente tem uma atitude dessa deliberada, como eu disse aqui no início, aqui a gente não está disputando verdade, nem conceitos, está trazendo o que o evangelho nos traz e tentando buscar uma maneira da gente pensar com mais equilíbrio. Eu entender que para mim ser ajudado pela espiritualidade, eu tenho que me pôr em condições. A doutrina te põe de pé, caminhar é com você. A doutrina, em determinadas situações, não tira dor, mas te traz esclarecimento, te traz consolo. Mas para isso você tem que perceber, você tem que sair um pouquinho do seu egoísmo e começar a enxergar na ótica de Jesus. Por quê? Hoje eu estava lendo
o livro Coragem pela manhã, a segunda lição do livro Coragem, de Emmanuel, e aliás, Espíritos Diversos, dizendo o seguinte: no momento de tédio, no momento de dor, no momento de angústia, de depressão, que é tanto falado hoje, né, depressão, vai visitar um asilo, está lá na lição, vai visitar um hospital, dá uma caminhada na rua, mas com os olhos de Jesus, prestando atenção naqueles que passam. Você vai perceber que tem pessoas passando por crises e dores muito maiores da que você está passando, e você está preso. E você está achando que a sua dificuldade é a maior. E você não consegue nem perceber o amparo que seu mentor, sua espiritualidade amiga, os espíritos que são responsáveis pelo seu lar. A gente fala muito em ir na casa espírita buscar, né? Faz parte, gente. Aqui nós viemos para estudar, para aprender, para crescer. Tem estudos na casa, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é uma porta de entrada grandiosa. Quem tiver oportunidade, que venham participar. Antônio, que dia que é o ESD, você sabe? Passou para quarta-feira. Aí, está aí na casa esse estudo, gente, é maravilhoso. Estudar em grupo é a melhor coisa que existe. Porque ali cada um dá um pouquinho e o estudo cresce. Mas nós temos que vir desprovido primeiro de nós mesmos. O que é vir desprovido de nós mesmos? Vim desarmado. Eu não vim aqui para ser melhor do que ninguém, nem para ser pior do que ninguém. E não preciso mascarar as minhas dificuldades. Porque aqui também eu estou encontrando irmãos que estão em evolução, tanto quanto a mim. E é junto, de mão dada um com o outro, que nós vamos crescer e trazer um pensamento equilibrado. Nesse ponto, a gente pode dar um exemplo da parte mediúnica de uma casa. O Antônio olhou até com o cara fechado ali, eu fiquei com medo. O que é esse exemplo, gente? Imaginem, todos aqui conhecem uma mesa mediúnica, uma reunião mediúnica? É um grupo de pessoas que tem um preparo, é selecionado pela casa. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, estudando, eles estão trabalhando lá em cima, junto com a espiritualidade. É de onde que saem as orientações espirituais, as receitas e tudo aquilo que nos é necessário. Detalhe, só vem informações para a gente que é necessário e útil. Se não for, não vem. Você tem lá 10 pessoas em volta da mesa. Se na hora de começar a prece de abertura, o responsável começar a prece da abertura, os médios têm que estar em sintonia de pensamento. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Sintonia de pensamento. Se na hora que começa a prece, um pensa assim: será que eu tranquei meu carro? O outro que é mais guloso, igual eu e o Carlos, por exemplo: nossa, a hora que eu chegar lá em casa eu vou comer, que vai ser uma beleza. Desarmonizamos a mesa mediúnica. Quando eu falei aqui que é para a gente desarmar, é para vir de coração aberto, sentar, interessar, aprender. Local de estudo como esse é para você tirar dúvida. O que você estudou hoje, chega em casa, repassa. Se teve dúvida, chega, procura. Não existe pergunta boba. Não existe. Toda pergunta é muito importante. Toda pergunta é muito importante. Às vezes aqui, a gente percebe muito no estudo, às vezes a pessoa faz uma pergunta, eu vejo que tem pessoas que fazem assim: gente, se a pergunta veio, é porque ela é necessária. Se aproveitarmos, ela é muito necessária. Vim com um sentimento de participação e não de disputa. O que é isso? Eu vou para o ESD, mas eu vou lá, aliás, eu vou sair até do ESD um pouquinho. Eu vou no atendimento fraterno. Todos aqui sabem o que é o atendimento fraterno, não sabe? O que é preciso para o atendimento fraterno? Por que existe o atendimento fraterno? É um momento de acolhimento dos 2 planos da vida,
Gente, eu falo que o atendimento fraterno numa casa espírita, muita gente acha, é difícil a gente enumerar qual atividade é mais importante uma do que a outra. Mas eu falo que ela é mais importante porque ela é a porta de entrada. É o momento que a gente chega na casa e que você está todo bagunçado com você mesmo. O bagunçado que eu estou falando, gente, não é na vida física, não. É no campo mental. E aquele irmão, aquela irmã que está ali fazendo o atendimento, enquanto você está falando, quando você vai trazer as suas necessidades, e quando a gente chega, é uma maravilha. Porque meu marido é assim, porque minha esposa é assado, porque o meu primo é assim, porque minha casa é assado. Aí, de repente, você vai escutar aquela frase: bom, tá bom, você já falou todo mundo, agora vamos falar um pouquinho de você, que é a parte principal. Parte principal. Porque deles, é eles com eles, cada um tem seu amadurecimento, cada um tem suas oportunidades, cada um vai ter suas dificuldades. Mas o importante é você. É você entender que é para você, o tratamento é seu. Nós temos o hábito, às vezes, de ouvir algum estudo e dizer assim: não, fulano podia estar aqui para escutar, né? Isso aqui encaixar para o fulano, não. Se fosse para ele estar, ele estaria. É para a gente. Esse tema que nós estudamos aqui, pensamento, já está chegando já no final. Tem 4, 5 dias que a gente está estudando, buscando alguma coisa para tentar trazer, e às vezes não consegue, de uma maneira que a gente possa, de uma maneira bem simples, que a gente possa voltar um pouquinho para dentro da gente. E por que que nós optamos por isso hoje? Porque nós estamos num mês de mudança. É aquele mês que todo mundo chega de fazer o balanço, né? Ano que vem... Mas se você não mudar o padrão vibracional, o ano que vem, quando chegar no dezembro de 25, você vai estar com o mesmo projeto, sem ação. Trazer um ano novo para você. O que é um ano novo para você? Um ano novo para você pode significar minuto, horas, dias, meses. Por que pode significar isso, espiritualmente falando? Se eu tomo uma postura equilibrada mentalmente a partir desse momento, o meu crescimento é exponencial. O tempo que eu vou poder aproveitar isso, eu posso sim ficar encarnado mais uma hora, mais uma semana, mas a esposa falou que vai ser no mínimo mais 50 anos, que eu só saio daqui depois que pagar as dívidas, então vou ficar um bocado de tempo. Mas a partir do momento que eu dei o passo, é só isso que a espiritualidade amiga, que aqueles espíritos que afiançaram a nossa encarnação precisa, que a gente equilibre o nosso pensamento. E equilibrar o pensamento, gente, é serenar, é esvaziar a casa mental, é só isso, não precisa de mais nada. É entender que o outro não é o problema, o outro é a minha grande oportunidade de luz e de crescimento. É esse o objetivo da nossa encarnação. Qual que é o propósito da nossa encarnação? Não é evoluirmos do berço ao túmulo? Se já conseguimos hoje entender que o meu pensamento é a força que vai me impulsionar para um crescimento maior, vamos tentar começar sem atropelo. Ninguém muda da noite para o dia, mas Paulo nos ensinou que a gente precisa ter só uma coisa: boa vontade. Aqui a mesa já falou que deu. Gente, nós vamos fazer o fechamento agradecendo. Primeiro, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga, pelo nosso presidente que está passando por momentos difíceis de saúde, né, porque ele aqui foi citado, que ele possa receber a visita das falanges de Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, levando para ele tudo aquilo que for necessário para um restabelecimento. E nós contamos com o coração de cada um aqui presente, sem julgamento. O julgamento é dele com o Pai. Nós somos muito limitados para tentar entrar
dentro desse processo. E deixar para cada um aqui um exercício simples. E rogando a Jesus que entregue cada um aqui, representado nos 2 planos da vida, uma flor imantada de muita paz, luz, equilíbrio, perseverança, amor, para levar para cada lar. E tentar ser nesse lar, nesses próximos 365 dias que virão, o pensamento equilibrado, o pensamento de luz. Isso não quer dizer que nós não vamos ficar bravos, que nós não vamos ter confronto, que nós não vamos ter dificuldades, mas que após ter esses momentos, a gente realmente possa voltar para o equilíbrio e ser realmente a paz do nosso lar. Que Jesus ilumine a todos. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Antes de nós fazermos a nossa prece, nosso irmão Wagner tem um recado. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para agradecer as doações que já chegaram para nós para a composição das cestas de Natal, né? Então, agradecer àqueles que já doaram e aqueles que ainda quiserem e puderem doar. Nós ainda não conseguimos fechar o número suficiente para frango congelado e suco concentrado. Então, se algum de vocês, né, ainda quiser e puder doar, aí quiser focar em frango congelado e suco concentrado, nós agradecemos e as famílias atendidas, né, ficarão ainda muito mais felizes. Obrigado. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais essa oportunidade, que nós nunca nos esqueçamos de procurar o Mestre amado, porque o ramo não pode dar fruto longe da videira. Que o nosso Mestre amado possa nos visitar na nossa dificuldade. Nós pedimos pelos nossos irmãos enfermos, presos, em que passam dificuldades diversas. Que ao voltarmos para os nossos lares, possamos ter atitudes melhores. Que assim seja. Muita paz. Podem formar a fila aqui à minha direita. Quer falar? E mais uma vez, reforçar o convite que eu faço a todos do nosso bazar, que será o último desse ano, e agradecer que será no próximo sábado, dia 14, no horário de sempre, de 8h30 às 13h30. Queria também agradecer muito todo apoio, todo carinho que nós temos recebido de todos. Gostaria também de desejar um feliz Natal, assim, que o Papai do Céu traga para nós em forma de presente muito amor, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E também o ano novo venha trazendo para nós Jesus na vida de cada um de nós. Assim seja. Obrigado.